A paz seja com todos os irmãos da Igreja de Deus e também aos ouvintes da Santa Palavra de Deus. Vamos em prosseguimento aos nossos estudos, trazendo hoje como título O Conhecimento que Vem de Deus. Vamos ler o verso áureo que está em Provérbios capítulo 17, verso 16, onde diz: De que serviria o preço na mão do tolo para comprar sabedoria, visto que não tem entendimento? O objetivo é insistir no princípio de que a fonte do verdadeiro conhecimento é a palavra de Deus. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, emprega tudo o que possuis na aquisição de entendimento. Provérbios capítulo 4, verso 7. Neste momento, o propósito é concentrar todas as expectativas em torno de uma única verdade, a infalível Palavra de Deus. Esta é a verdade da qual falamos. Desta vem o verdadeiro conhecimento para salvar e confortar a alma abatida. Como conhecê-las sem um objetivo? Como alcançá-las sem um propósito? Para todas as ações dos homens há um propósito. Os pais começam a sonhar com um futuro brilhante para os filhos desde a mais tenra idade. Começa a prepará-los ainda muito crianças para a vida, pois sua expectativa se concentra num futuro promissor para os filhos. Assim também Deus preparou um plano de salvação para os seus filhos desde a criação do mundo. João capítulo 17, verso 17. O ser humano precisa da presença de Deus para se manter vivo. Fisicamente, necessita do ar para a respiração, sem a qual ninguém pode viver. No sentido espiritual, precisamos de um momento exclusivo para cuidar da vida espiritual. É necessário tirar um tempo para Deus. Ele, que tudo vê, sabia que por si só o homem não seria capaz de perceber essa dependência da sua presença. E assim estabeleceu leis no sentido de favorecer não somente os seres humanos, mas toda a sua criação. Deus deu 6 dias na semana para o homem cuidar da vida material. Porém, reservou-lhe um dia para o descanso espiritual. O plano de Deus é perfeito e justo. A sua lei é perfeita e justa. Segundo Paulo, a lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. Romanos capítulo 7, verso 12. Quando procuramos o conhecimento da Palavra de Deus, começamos a compreender e a aceitar os seus planos. Mas pouco se importa com tudo isso. A maioria se estriba sobre o próprio entendimento, por isso as consequências recaem sobre todas as gerações. Para Oséias, o sofrimento é consequência da rejeição do conhecimento e da desobediência à lei de Deus. Oséias capítulo 4, verso 6. Um dos mais graves erros em que o ser humano incorre é querer adaptar a Bíblia à sua verdade. Mas a palavra de Deus não foi criada para justificar o que pensamos, e sim para que, por intermédio dela, o homem conheça a Deus e faça conforme a verdade que ele estabeleceu. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. João capítulo 3, verso 19. A palavra de Deus foi traduzida para os homens escolhidos para escreverem segundo a inspiração divina. Não a escreveram segundo seus próprios pensamentos, mas segundo a revelação de Deus. Depois de Moisés, Deus levantou profetas e reis que deram riquíssimas contribuições para que sua verdade fosse estabelecida universalmente.
deles originou a fé e tudo o que hoje conhecemos a respeito de Deus. Que importância davam os apóstolos às profecias? Imaginar um mundo sem a palavra de Deus é o mesmo que imaginá-los mergulhando na mais profunda escuridão. A profecia é como uma luz que ilumina os lugares escuros, disse Pedro. De fato, tudo o que conhecemos sobre a criação do mundo e sobre a salvação de Deus está em sua palavra. Por isso também ele a preserva e vela por ela, pois é uma fonte de infinita sabedoria e testemunho da verdade. E por isso também Isaías diz: liga o testemunho, sela a lei entre os meus discípulos. A lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Isaías capítulo 8, versos 16 e 20. O que disse Paulo em relação ao conhecimento das Escrituras? Segundo Paulo, os salvos mediante o Evangelho são benditos desde que estejam de acordo com o padrão das Escrituras. Logo, a fé está alicerçada em Jesus Cristo, porém, segundo o modelo estabelecido por Deus nos escritos dos patriarcas e profetas, desde a fundação do mundo. Porventura não errais vós em razão de não saberdes as Escrituras nem o poder de Deus? Marcos 12, verso 24. Onde estão as raízes da verdadeira fé cristã? Muitos ensinos tidos por verdadeiros nos dias de hoje não se encontram nas Escrituras. Somente pelo conhecimento da Bíblia é possível identificar as raízes da fé que professamos e constatar de onde provém os ensinamentos que recebemos de nossos pais. Que Deus nos ajude e nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Sendo traído pelo bichinho que criou. Nossa vida